Muito obrigada aos doutores Jaime e Hugo pelo convite para estar aqui hoje junto de todos. Cumprimentar naturalmente também os colegas brasileiros, portugueses e italianos, porque também temos, e os alunos, antigos alunos, atuais alunos, orientandos, enfim, um pouco de tudo. É com muito gosto que eu hoje estou aqui a falar-vos de um tema que tenho em mãos, ou seja, não está de maneira nenhuma aqui um trabalho acabado, está aqui um trabalho que faz parte de um projeto maior e que começou em 2009 e que está muito lento e por isso ainda estou aqui muito às voltas com ele. Bom, eu intitulei a minha exposição A Paranética em Portugal e no Brasil, vasta temática, poucos escultores, e digo-vos já que sim, que a resposta a esta pergunta é uma temática vasta e os escultores são poucos, quer estejamos a falar de Portugal, quer do Brasil. Começo por revisitar a produção historiográfica. E lembro que as homilias, as missões do interior, as exéquias, as ações de graças, os panegíricos dos santos e da Virgem, as canonizações, os aniversários da fundação de casas conventuais, as tomadas de hábito, os autos da fé, as procissões de resgate de cativos, as várias efemérides relativas à Casa Real e, bem assim, todas as festas religiosas e litúrgicas davam origem a sermões, o que explica a abundância deste tipo de textos, muitos dos quais tiveram honras de impressão, em especial durante os séculos XVII e XVIII, particularmente durante o XVII, o que não deve fazer esquecer a significativa, abundante e muito dispersa produção concionatária manuscrita, que é um outro mundo. A parênese da época moderna era, pois, diversificada e, consequentemente, servia a vários propósitos. João Francisco Marques, que é o autor que mais e melhor tem estudado estas matérias, tipificou-a considerando a pregação ordinária ou pastoral de caráter pedagógico dirigida à educação para a fé, que estava a cargo de bispos e párocos no exercício das suas atividades de pastores e que tinha como subgéneros o sermão catequético e o sermão homilético e a pregação extraordinária, que compreendia o sermão propriamente dito com os subgéneros encomiástico, que se relaciona com o panegírico e a oração fúnebre, deprecatório, prece, eucarístico, ação de graças e gratulatório, ou seja, regozijo. Apesar da diversidade de sermões e das múltiplas possibilidades de abordagem, os estudos produzidos ao longo dos tempos não têm sido em grande número. Púlpitos, sermões e pregadores, matérias naturalmente interligadas, nem sempre têm sido vistas como objeto de estudo motivante. De qualquer modo, os sermões têm sido estudados em perspectivas diversificadas, designadamente do ponto de vista da literatura e na ótica da história. As duas abordagens articulam-se e complementam-se, de tal modo que não é possível estudar paranética sem ter em conta os diferentes tipos de análises. No âmbito dos estudos literários, pensemos em autores como Maria de Lourdes Belchior Pontes, Aníbal Pinto de Castro e, mais recentemente, no trabalho de Belmiro Fernandes Pereira, sem esquecer todos os que se empregaram no conhecimento do padre António Vieira na sua faceta de pregador. A primeira autora, no caso, portanto, Maria de Lourdes Belchior Pontes, dedicou-se ao levantamento dos sermões seiscentistas e ao estudo da paranética do exacerbado Frei António das Chagas, enquanto o segundo, refirma Aníbal Pinto de Castro, optou pela teorização da produção literária barroca. Uma cronologia anterior foi objeto de estudo aprofundado, levado a efeito sobre a retórica medieval e a retórica renascentista por parte de Belmiro Fernandes Pereira, numa tese de doutoramento. Por seu lado, a figura do padre António Vieira tem despertado interesse em investigadores nacionais e estrangeiros, dando origem a uma produção em quantidade e em valor muito diferenciado, e que não vale a pena de maneira nenhuma aqui fazer o elenco. As abordagens da história, no que se refere ao estudo da produção concionatária nacional, são relativamente recentes. Os sermões de exortação religiosa ligados ao combate às heresias pregadas no âmbito dos autos da fé portugueses mereceram a atenção de nacionais e de estrangeiros desde os anos 50 do século XX, com nomes como Eduardo Gleiser, que fez um primeiro levantamento e abordou várias questões, e mais recentemente, Maria Lucília Gonçalves Pires, autora que estudou os códigos paranéticos utilizados nos sermões pregados no rito maior do Santo Ofício, portanto no auto da fé. Por seu lado, Francisco Betancourt comparou a situação portuguesa com as de Castela, de Aragão e do espaço italiano. A temática continuou a suscitar interesse em autores mais jovens, designadamente Joana Troni e Dominica Oliva, neste caso foi minha aluna e é uma polaca,
cujos textos originais foram produzidos no âmbito do Seminário de Inquisição e Sociedade que leciona na Faculdade de Letras e constituem estudos de caso. Além destes artigos, importa considerar as observações de síntese da autoria de José Pedro Paiva, sem perder de vista semelhanças e diferenças com a situação estrangeira. Nos sermões dos autos da fé, os mais visados foram os judaizantes, já que nas procissões de resgate de cativos, as quais motivaram igualmente a pregação do verbo divino, os ataques dirigiram-se naturalmente aos muçulmanos, permitindo análise e interpretações de teor diferenciado, como em texto já com alguns anos tive a ocasião de mostrar. De qualquer modo, em ambos os casos, não só se ataca ao outro, como se valoriza a ação cristã. No primeiro tipo de sermões, enaltece o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, e no segundo, a ação dos redentores, isto é, dos membros da Ordem da Santíssima Trindade, cuja vocação era exatamente a prática dos resgates. A parenética levada a cabo por ocasiões de certas festas religiosas e os sermões panegíricos dos santos e da Virgem, poucos cultores têm tido, o que se compreende, pois para o historiador da cultura e da política são os mais pobres do ponto de vista das informações. O mesmo já não se pode afirmar em relação à parenética que foi pregada por ocasião da profissão de freiras. Sendo o estado religioso considerado superior aos de solteira, casada ou viúva, isto é, sendo a virgindade e a castidade revalorizadas no Concílio de Trento, parece plausível que o abandono voluntário do século fosse objeto de exaltação por parte de leigos e de eclesiásticos. Neste contexto, a parenética passa pelo louvor dos votos feitos pelas religiosas e pelo regozijo que estas deveriam sentir em deixar o mundo. A exaltação das diferentes ordens e dos conventos em que ingressaram e as reflexões acerca dos nomes que adotaram estiveram igualmente presentes nestes sermões. Ainda mais relevantes foram os sermões pregados durante as missões do interior, maiormente pelos padres jesuítas, os quais suscitaram o interesse de Frederico Palomo, que os integrou no quadro das estratégias desenvolvidas no decurso daquelas realizações, pois o Ministério da Palavra, juntamente com a confissão e com o ensinamento dos rudimentos da doutrina, eram os meios utilizados pelos missionários para disciplinar e evangelizar as populações. A descoberta do potencial dos sermões para o estudo das resistências e consolidações políticas foi feita por João Francisco Marques, que se dedicou à análise das peças oratórias produzidas durante o período dos Filipes, nas quais alguns pregadores fizeram críticas veladas à ação, à governação filipina e, em trabalho de maior envergadura, aos sermões publicados durante o período da Restauração, os quais ajudaram a consolidar a nova situação política no contexto da afirmação da independência portuguesa. Ou seja, neste tipo de parêntese, esteve em causa o recurso ao AMBO como arma política. E refira-se que estes dois trabalhos de João Francisco Marques foram, respectivamente, uma tese de licenciatura e uma tese de doutoramento. Portanto, trabalhos extremamente elaborados e totalmente pioneiros ao abordar o sermão do ponto de vista da arma política, ao estudar o sermão como uma fonte importante para o estudo da política e da cultura política. Em outra perspectiva, os sermões pregados por ocasião de diferentes efemérides relacionadas com a família real, designadamente nascimentos, casamentos, aniversários régios, doenças e mortes, apresentam importantes informações, quer biográficas, quer ao nível da representação, funcionando como instrumentos de caráter político. Ora, para parte da época moderna, tais temáticas vão tendo cultores. Recordemos um sermão específico após a morte de Filipe III, que deu origem a um artigo de Francis Cerdan, as peças parenéticas pregadas após as mortes das consortes dos Filipe, estudados por Ana Isabel Lopes Salazar, alguns aqui presente, os sermões preferidos por ocasião das exéquias da família real ocorridas durante os reinados de Dom João IV, Dom Afonso VI e Dom Pedro II, cujo estudo permitiu a realização de uma dissertação de mestrado da autoria de Euclides dos Santos Griné. Outros sermões motivados por acontecimentos importantes para a família real foram igualmente objeto de atenção. Pensemos, por exemplo, nos que se referiram à Rainha Consorte Dona Maria Francisca Isabel Saboia ou à Rainha Reinante Dona Maria I. Finalmente, importa referir a imagem de Dom Pedro IV construída nos aniversários da sua morte. Para o final da época moderna, o âmbito político é relevante, quer o estudo da pregação enquanto discurso histórico-patriótico de revolta e resistência às invasões francesas, levado a efeito mais uma vez por João Francisco Marques, quer os sermões pregados durante a implantação do liberalismo, objeto de estudo incipiente por parte de José Marinho Afonso Álvares. O estudo da parenética ao serviço da construção da identidade brasileira, que finalmente chega ao Brasil, cujo processo teve início com a presença da Corte no Rio de Janeiro, mereceu a atenção de vários historiadores brasileiros,
Roberto Oliveira Brandão, Maria Renata da Cruz Duran e William de Sousa Martins. Apesar das preocupações e das exigências com a formação dos pregadores, da vigilância e exercício sobre os mesmos pregadores e até do castigo de alguns prevaricadores, e não obstante a regulamentação das matérias e das formas de levar a efeito a parênese, incluindo as indicações sobre as fontes autorizadas, designadamente as Sagradas Escrituras, os comentários bíblicos, os padres da Igreja e alguns textos de espiritualidade, e tudo o que deveria ser obrigatoriamente banido dos sermões, tais como anedotas, fábulas, historietas humanas e até disputas sobre a heresia, mesmo com o fim de as combater, as fontes indiciam interpretações claras e interpretações erróneas por parte dos fiéis, muitas vezes bastante ignorantes, mas nem sempre isentes de alguma argúcia intelectual. Isto vê-se através de várias fontes em que as pessoas comentam sermões que ouviram e dizendo coisas que o pregador não disse e tendo interpretações que estão longe daquilo que o pregador queria transmitir. Ora, estas matérias começam a interessar os historiadores, mesmo quando não visam o estudo da parênese, mas os comportamentos do clero e as medidas para o disciplinar. Finalmente, a história da arte também começou a fornecer o seu contributo ao dedicar-se ao estudo dos púlpitos enquanto peças de arte. Referimos-nos ao trabalho de Hilda Maria de Frias, que merece sérias críticas do ponto de vista metodológico, no qual a autora analisa os púlpitos indo-portugueses de Goa e apresenta fotografias dos mesmos, e ao artigo de Maria Cecília Afonso sobre os púlpitos barrocos, de talha dourada da Igreja do Espírito Santo, Arcos de Valdevez, neste caso, um estudo de caso parte da redundância. E, feita esta súmula bibliográfica, enfim, este estado da arte, passo a uma outra parte, um pouco rumo a novos desafios. As peças de parenética relacionadas com a família real constituíram um ponto alto da encenação da estética barroca que teve continuidade até ao século XIX. Eram um meio de construir e fortalecer a imagem régia, davam força e emoção às cerimónias, estavam ao serviço de Deus, evidenciavam muitas vezes, quando era o caso, que ricos e pobres estavam sujeitos à morte, tornando-os, portanto, iguais, mas não deixavam de valorizar o heroísmo, a justiça, a clemência e a piedade, assumindo um valor político, pois ao respeitar os grandes estavam ao serviço da exaltação do poder monárquico. No caso particular dos sermões relativos à família real, eram por regra impressos imediatamente após as ocorrências. Raramente ultrapassavam um ano, com exceção dos que eram pregados no Brasil antes do aparecimento da imprensa. A partir de 1808, a situação mudou e a publicação dos sermões no Brasil acompanhou de perto a celebração das efemérides, tal como acontecia e continuará a acontecer em Portugal. Federico Palomo chamou a atenção para uma realidade relevante ao salientar que, apesar da parenética estar sobretudo vocacionada para a difusão dos princípios doutrinais e morais da Igreja, as questões políticas não ficavam alheias aos pregadores, constituindo uma arma política valiosa que poderia encaminhar as populações num determinado sentido. Efetivamente, o debate sobre a res pública nunca foi o principal objetivo da parenética, mas é esse o que no projeto que temos em curso, intitulado Pregar no Rio de Janeiro, Pregar em Lisboa, os sermões ao serviço da monarquia portuguesa 1808-1821, se pretende abordar, a partir dos sermões diretamente relacionados com a família real portuguesa impressos em Lisboa e no Rio de Janeiro, entre 1808 e 1821, existentes nas bibliotecas nacionais dos dois países. Entre 1808 e 1821 ocorreram diversos acontecimentos envolvendo a família real que deram origem, quer a festas já estudadas, quer à pregação dos tais ditos sermões, quer ainda à realização de desenhos e pinturas, designadamente, dentre esses acontecimentos. O casamento da princesa da Beira, Dona Maria Teresa, 1810. O nascimento do infante Dom Sebastião, 1811. As mortes do infante Dom Pedro Carlos, 1812. Da infanta Dona Maria Ana Francisca, 1813. Da rainha Dona Maria I, 1816. O casamento de um príncipe Dom Pedro em 1817, a coroação de Dom João VI em 1818 e finalmente o nascimento de Dona Maria da Glória e futura rainha Dona Maria II em 1819, além dos aniversários da chegada à corte, que todos os anos eram naturalmente festejados. A chegada à corte ao Rio de Janeiro, não é? Ora, o levantamento das peças parenéticas produzidas em Portugal e no Brasil, bem como a identificação e estudo dos seus autores, constitui matéria de relevância no âmbito da história da cultura política. Deste modo, pretende proceder-se ao levantamento dos sermões publicados em Portugal e no Brasil durante a estada da Corte no Rio de Janeiro, cujas temáticas se relacionam com a família real portuguesa. Estabelecer uma tipologia desses sermões,
tentar perceber os espaços e os públicos das peças parenéticas pregadas cá e lá e realizar pequenas biobibliografias dos pregadores dos referidos sermões. Parte de uma perspectiva metodológica que encara o sermão como um instrumento ao serviço da construção e do reforço da imagem real, visando a glorificação do poder monárquico numa época marcada pelo início dos horrores que conduziram à saída da Corte de Lisboa. Efetivamente, a conjuntura política europeia era particularmente grave, as cortes europeias estavam em alvoroço, Napoleão dera início à sua política expansionista. Neste contexto, a parenética de foro político continuou a servir os propósitos de sempre, a condução dos povos num determinado sentido. Fortalecendo a imagem da coroa, não esqueçamos que foi um discurso ao serviço do poder real e simultaneamente utilizado pelo mesmo poder e que muitos dos seus autores eram pregadores régios. A temática era então um instrumento tradicional, dentre outros, que ganhavam cada vez mais terreno. Pensemos nos panfletos e nas artes visuais, designadamente nos desenhos de alegoria política de Domingos António de Sequeira, um dos expoentes deste tipo de produção. O pintor, e não foi caso único, desenhou diversas alegorias políticas, algumas das quais não passaram de esboços preparatórios para pinturas ou gravuras, nem todas concretizadas. Foram composições que visavam, mais uma vez, a glorificação do poder através de uma retórica propagandística de ideal neoclássico. Em tempos conturbados como os que seguiram à primeira invasão francesa, desenho, pintura, panfletos e sermões visaram todos o mesmo fim e são fontes que devem ser estudadas de forma articulada. Perante o estado da questão apresentado, bem como a perspectiva de conclusão de um projeto em curso, importa alertar de novo para algumas questões, designadamente a riqueza deste tipo de fontes, a necessidade de utilização de uma metodologia adequada. Não esqueçamos que no caso dos sermões pregados por nascimentos, aniversários, casamentos e mortes dos membros da família real ou de personalidades importantes do clero ou da nobreza, o discurso é sempre encomiástico. Importa igualmente alargar o âmbito da análise e da interpretação a outro tipo de fontes, conjugando-as com a parenética. Refiro-me em especial à iconografia, em particular à pintura, mas também aos púlpitos, importantes elementos do mobiliário litúrgico, ornamentados de forma diversa, mas sempre relacionada com a simbólica cristã, e naturalmente às constituições diocesanas, às cartas pastorais, aos tratados de eloquência nacionais e aos estrangeiros que tiveram eco entre os homens do clero português, aos processos movidos a pregadores, quer pelo Santo Ofício, quer pelos tribunais eclesiásticos, e até a descrições de viagem da autoria de estrangeiros e notícias publicadas em jornais manuscritos e impressos relativos a estas matérias. Em suma, e respondendo à questão plasmada no título, estamos efetivamente perante uma vasta temática com poucos pontos. Muito obrigada.